Vamos lá, minha gente. Aqui quem vos fala é o professor Arnaldo Quaresma, professor do CEISC, penal, processo penal, defensor público, ex-delegado de polícia. Eu separei uma dica aqui a respeito do pacote anticrime, de algumas alterações promovidas pelo pacote anticrime, tranquilo, na parte especial do Código Penal, mas de forma específica no crime de estelionato, beleza? A alteração da ação penal no crime de estelionato. Então, antes do pacote anticrime, a regra, claro, era a ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público promove a denúncia sem qualquer exigência de condição de procedibilidade, como a representação da vítima. Com o pacote anticrime, houve a inclusão do parágrafo 5º no artigo 171 e alterou, né? Então, agora a regra é a ação penal pública condicionada à representação. Então, via de regra, a natureza da ação penal no estelionato, ação penal pública condicionada à representação, salvo nas seguintes hipóteses. Então, quando a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, nesses casos aqui, a ação penal será pública e incondicionada. Beleza? Tranquilo, mas a regra é a ação penal pública condicionada à representação. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Agora, nós temos que nos debruçar aqui e verificar se essa alteração ela pode retroagir ou não e alcançar, por exemplo, fatos anteriores. Que daqui para frente, é claro, se um estelionato ocorrer após ter o pacote anticrime, vai ser ação penal pública condicionada à representação, sem problema nenhum, via de regra. Mas em relação a fatos que já ocorreram, a investigações em andamento, a ações penais em andamento, e aí, será que essa norma, será que essa alteração do parágrafo 5º alcança esses fatos anteriores? Então, para a gente desvendar esse mistério, nós temos que saber qual é a natureza dessa alteração, qual que é a natureza dessa norma. Por quê? Muda a ação penal, então é claro que ela tem um cunho processual, beleza? O artigo 2º do CPP diz lá de forma bem clara: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então é claro que ela tem um cunho processual, mas ao mesmo tempo ela também tem uma natureza penal, porque, querendo ou não, há um impacto no ius puniendi, no direito de punir do Estado, beleza? Da razão pela qual ela também tem uma natureza penal. Então, ela tem uma natureza processual, tem uma natureza penal, ou seja, ela é uma norma híbrida. Híbrida por quê? Porque ela tem reflexo de direito processual, porque muda a ação penal, e tem reflexo de direito penal também, porque há uma alteração da ação penal promovendo uma modificação no poder de punir do Estado. Então, é claro que ela tem reflexo de natureza penal também. E como ela, em certa parte, tem natureza penal, nós sabemos que há um princípio decorrente do princípio da legalidade, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Beleza? Está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E, além disso, no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, essa regra foi reproduzida. Então, diz lá de forma bem clara: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Beleza, gente? Então, nós já sabemos que ela tem um caráter híbrido, tem um caráter de direito penal também, não só processual, e deve retroagir. Então, que ela deve retroagir e alcançar fatos anteriores, não há dúvida, não há discussão. Agora, o que é importante, o que tem sido alvo de debates, tá, é o alcance dessa retroatividade. Beleza. Que retroage. Que alcança fatos anteriores, alcança. Mas até que ponto? Tá? Será que, por exemplo, investigações em andamento, ações penais em andamento, casos que eu já tenho sentença, casos que já estão em processo de execução da pena, formado o PEC, e aí?
Até que ponto haveria essa retroatividade? Então, nós temos basicamente algumas posições, né? E é claro, se nós formos adotar uma posição literal, se nós analisarmos o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal em sua literalidade, tá? Essa retroatividade deve alcançar fatos já decididos por sentença condenatória transitada em julgado, porque é um caráter penal, é uma norma que tem um caráter penal também, e o artigo 2º, parágrafo único, diz de forma bem clara que quando eu tenho uma lei mais benéfica ao acusado, essa lei deve retroagir, inclusive para alcançar fatos já transitados em julgado. Isso se formos fazer uma interpretação de cunho mais estrito, mais literal, considerando ali o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. O artigo 2º, parágrafo único do Código Penal não faz distinção. Não faz distinção. Então, retroage, inclusive, para casos em que já há o trânsito em julgado. Beleza? Ocorre que nós já tivemos essa discussão, tá? Lá quando surgiu a Lei 9.099 de 95. Por quê? Antes da Lei 9.099 de 95, antes, tá? A ação penal, por exemplo, no caso de lesão corporal leve, lesão corporal culposa, era ação penal pública e incondicionada. Tranquilo? Então, em caso de lesão corporal leve ou culposa, era ação penal pública incondicionada. Daí veio o artigo 88 da Lei 9.099, e o artigo 88 da Lei 9.099 disse que, nos casos de lesão corporal leve ou culposa, a ação penal passaria a ser pública condicionada à representação. Beleza? Então, o artigo 88, ele exigiu a representação para lesão corporal leve e lesão corporal culposa. E, sabedor disso, o próprio legislador, a própria Lei 9.099, trouxe uma regrinha no artigo 91. Então, o artigo 91 da Lei 9.099 está assim, ó. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação, ou seja, nos casos de lesão corporal leve ou culposa, para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias. Então, por exemplo, alcançava ações penais em andamento, em que você não tinha sentença, o processo em andamento, o ofendido ele era intimado no prazo de 30 dias para oferecer essa representação. Em caso não oferecesse, haveria a decadência, extinguindo essa punibilidade. Ocorre que, em relação ao estelionato, o legislador não trouxe regra nenhuma. Tá? Então, nós também temos uma posição que tem vários argumentos favoráveis no sentido de aplicar o artigo 91 da Lei 9.099 por analogia. Beleza? Então, há quem defenda essa possibilidade de aplicarmos o artigo 91 da Lei 9.099 por analogia. Quais são os argumentos? Então, basicamente, nós temos 3 argumentos favoráveis. Que argumentos são esses? Primeiro, analogia em bonam parte. Nós sabemos que a analogia no direito penal ela pode ser utilizada em benefício ao acusado. Como o legislador anticrime não trouxe nenhuma regra específica da incidência dessa norma para casos em andamento, para fatos anteriores, nós aplicaríamos uma solução semelhante já prevista pelo legislador da Lei 9.099, beleza? Além disso, o artigo 3º do CPP diz, basicamente, que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. E corroborando esse entendimento de aplicação da Lei 9.099 no artigo 91 por analogia, nós temos o enunciado 4 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, tá? Que defende, basicamente reproduz o texto do artigo 91 da Lei 9.099. Então, o que diz o enunciado? Nas investigações e processos em curso, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecer representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, nos casos em que já há um processo em andamento por crime de estelionato, em que foi oferecida a denúncia, por exemplo, a vítima seria intimada para oferecer representação no prazo de 30 dias. Caso não faça, haveria a decadência. Beleza? Então, é uma posição que é forte, é uma posição que tem vários argumentos favoráveis, até porque nós já tínhamos uma regra meio que parecida na Lei 9.099.
Beleza? Agora, nós também temos alguns enunciados da Defensoria Pública de Minas Gerais. Então, para quem for fazer prova para a Defensoria Pública, numa segunda fase, sempre bom você elencar conhecimento e mostrar lá para o examinador que você conhece os entendimentos favoráveis para a Defensoria Pública. Tá? Então, nós temos dois enunciados da Defensoria Pública de Minas Gerais. O primeiro, enunciado número 5, diz lá o seguinte, que a condição de procedibilidade, inserida no artigo 171, parágrafo 5º do CP, deve ser aplicada em decorrência da regra da proporcionalidade aos artigos 155, 168, 180, ou seja, todos os crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, tá? Então, sem violência ou grave ameaça, nós poderíamos também exigir a representação, porque, se o legislador incluiu essa regra no estelionato, e o estelionato é um crime sem violência ou grave ameaça, por que não aplicar essa regra pela proporcionalidade aos crimes em que eu não tenho violência ou grave ameaça, como no furto, como na apropriação indébita, como na receptação culposa? Então, por que não poderemos ter essa aplicação? Por que nesses casos seria incondicionada? Tá? Então, o enunciado número 5 vem forte nesse sentido. E o enunciado 6, diz lá que o artigo 171, parágrafo 5º, por possuir reflexo de natureza penal, isso não se discute, tá? Aplica-se aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, operando-se a decadência na hipótese de ação penal ter se iniciado sem a manifestação da vítima e já houver transcorrido o prazo de 6 meses contados da data em que o ofendido tomou conhecimento da autoria. Então, é um enunciado que não exige a intimação da vítima para se manifestar quanto à representação. Caso não tenha tido representação, vai haver a decadência. Entretanto, há um posicionamento recente do STJ, tá, da 5ª turma do STJ, beleza? Um julgado de junho de 2020, o HC lá 573093 de Santa Catarina, tá? E é uma posição, vamos ver se o STF vai manter ou não essa posição, se essa posição vai se consolidar na jurisprudência. Eu confesso que ainda é cedo para a gente afirmar, tá? E que basicamente o STJ decidiu. Ele decidiu que retroage sim, beleza? É uma norma que tem caráter penal, só que essa retroatividade ela se restringe à fase policial, ou seja, para investigações em andamento, tá? Então, por exemplo, inquéritos policiais em andamento, no qual não foi oferecida a denúncia. Nesses casos, essa retroatividade iria ser operada e, para esses casos, se exigiria a representação. Agora, quando eu já tenho ação penal, quando já houve o oferecimento da denúncia, tá, para o STJ, não haveria essa retroatividade, beleza? Não haveria essa necessidade, por exemplo, de intimar a vítima para oferecer representação. Qual que é o argumento do STJ? Basicamente no sentido que denúncia é um ato jurídico perfeito e nós sabemos que pela Constituição a lei não pode prejudicar, direito adquirido, o ato jurídico perfeito, beleza? Então, de duas uma, beleza? Para investigações em andamento, em que eu não tenho denúncia ainda, só tenho a investigação, então inquérito policial ou outras investigações de natureza extrapolicial, enfim, investigações não presididas pelo delegado de polícia. Tá? Nesses casos, operaria-se a retroatividade. A retroatividade seria operada, aí para esses casos, para fins de oferecimento da denúncia, eu teria que ter a representação e muito cuidado ali com a decadência. Agora, quando eu já tenho denúncia ofertada, aí segue do jeito que está, sem representação, não seria aplicado, porque para o STJ a denúncia seria um ato jurídico perfeito, não podendo ser prejudicado por eventual mudança, alteração na legislação, beleza? Então haveria essa retroatividade, mas seria restrita à fase policial. Vamos ver se esse fundamento vai prosperar, se essa posição vai se consolidar. Digamos que é uma posição ainda mais restritiva do que a do artigo 91 da Lei 9.099, lá do enunciado do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Vamos ver como que isso vai se comportar. Confesso que eu estou curioso. Beleza, gente? Então, até a próxima oportunidade. Tamo junto. Foi um prazer. Tamo junto, valeu!